programa Advocacy está no ar e hoje vamos falar sobre um tema que certamente você ouviu muito nos últimos dias. A prisão em segunda instância e a decisão do STF que colocou na rua várias pessoas que estavam presas. O programa Advocacy de hoje começa agora e eu conto com a sua participação. O Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, alterando o entendimento adotado desde 2016. Com a decisão, advogados de 6 condenados da Lava Jato no Paraná solicitaram um pedido de liberdade. Com isso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara decidiu retomar a análise da possibilidade das propostas de emenda à Constituição, as PECs, que buscam viabilizar a execução da condenação após decisão judicial em segunda instância. Para falar sobre o assunto, eu recebo o procurador do município de Brumadinho, em Minas Gerais, o advogado Amarildo de Oliveira, e Lúcio Adolfo, que é advogado criminalista e advogado da DC 43. E eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy. Doutor Lúcio, obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez, para esse tema tão importante agora, nesse momento. Prazer trabalhar aqui com você, estar sempre presente. Uma honra, doutor Amarildo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Tem mim assim tranquilo para tratar, né? Sem nenhuma polêmica. Eu que agradeço, já me deu a oportunidade de estar aqui do lado do ilustre advogado, criminalista, doutor Lúcio Adolfo. É uma honra estar aqui com um profissional do alto prestígio como ele, com você aqui mais uma vez. Que, aliás, eu vou aproveitar já perguntando ali, nós anunciamos que o Lúcio é advogado, o doutor Lúcio é advogado da DC 43. O que é a DC 43, doutor? É uma ação prevista na nossa processualística criminal para declarar a constitucionalidade de um dispositivo. O artigo 283 garante que ninguém será preso antes do trânsito julgado de sentença. E a partir de 2016, o entendimento de alguns ministros do Supremo resolveram iniciar essa discussão e começaram a aprovar a prisão após o julgamento da segunda instância. Significa o quê? Desculpa, a DC especificamente significa o quê? Ação declaratória de constitucionalidade. Okay. Para que o Supremo declare que o artigo 283 é constitucional e que, portanto, ele não pode ser violado. Esse é o objetivo da DC 43. Por quê? Porque no Brasil funciona-se assim. Se você é julgado na primeira instância, no juiz, na comarca, no fórum, se o resultado você não está satisfeito, você corre e faz um recurso para o TJ, a Justiça Estadual. A partir daí, você ainda tem recursos para Brasília, no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E uma última instância constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, faz para o TJ, no caso, se for estadual, ou para o TRF, se for Justiça Federal, competência da Justiça Federal. Exatamente. O que estava acontecendo? Depois do julgamento pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça Estadual, já os recursos que vêm depois não têm efeito suspensivo. Então, basicamente, passou-se a entender que, como não tem efeito suspensivo, eles devem começar a responder preso. Isso aconteceu em 2016, a partir de 2016, com 2 votos famosos até, do próprio Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. Só que, preocupados com a incerteza que estava se trazendo, é que se propôs a ação declaratória de constitucionalidade, para que o Supremo desse um norte, fizesse um marco regulatório. Olha, a regra agora é esta, para não ficar naquela incerteza de um tribunal pensa de um jeito, o outro pensa do outro, um determinado preso e o outro solto na mesma circunstância. Mas o que eles queriam, o objetivo principal era evitar a demora no julgamento, que todo mundo critica demais a existência de recurso, o que é absolutamente verídico. O que determina a prescrição e demora de julgamento é ausência de comando. É culpa do judiciário, de juiz. Prazo, o advogado é escravo da lei, é escravo do prazo. Se você já viu alguma vez o oficial de justiça ir buscar processo do gabinete do juiz ou do promotor porque atrasou, mas se o advogado perder prazo, o oficial de justiça vai lá fazer busca e apreensão. Então, quando se perde prazo, quando se fala em morosidade e prescrição, responsabilidade do judiciário, falta de comando, falta de presidência. Tenho certeza que o Amarildo vai concordar comigo nesse ponto. E eles querem combater por decreto a falta de chuva. É só isso que está acontecendo. Na verdade, se nós pensarmos, o Lúcio está falando aqui quem cumpre prazo é advogado, todos nós sabemos disso, né?
Se o Judiciário deixa de cumprir os prazos, porque a lei também traz prazos para o Judiciário e para o Ministério Público se manifestar. Tem muito serviço. Com todo respeito, sabemos que tem mesmo, mas também o advogado tem muito serviço, tem que cumprir prazo, né? E não há nenhum prejuízo, aliás, não há nenhum benefício para a parte advinda da demora do Judiciário. Então, assim, prescreveu. Então, ele não está sendo beneficiado, é o Judiciário que demorou. Né? Então, ninguém vai pagar esse ônus, quem paga é a sociedade, mas o ônus a responsabilidade é do Estado através das suas instituições. A imprensa passa para a população que o problema está na legislação, que a legislação é que é culpada disso, que a Constituição é que é culpada disto, quando na realidade todos nós sabemos que a morosidade está no aparelho judiciário, que é lento, que é moroso, os juízes não trabalham, não cumprem prazo, não têm obrigação de cumprir prazo. Se cumprisse os prazos, as ações não prescreveriam. Né? E o princípio da inocência, ele está esculpido desde a Constituição de 88. E só em 2016, por 2 votos, é que o Supremo mudou o entendimento dele, violando claramente a regra constitucional. Né? E o que mais me chama a atenção é o voto do Alexandre de Moraes agora, que ele tem vários livros, eu estudei os livros dele, ele dizia que os direitos e garantias fundamentais não estavam só elencados no rol taxativo do artigo 5º, estavam inclusive espalhados no corpo da Constituição. Colocava um exemplo claro do Alexandre de Moraes, que o adolescente autor de ato infracional, ele só poderia ser considerado culpado depois que esgotava todos os seus recursos, né? E de uma hora para outra ele muda, contradizendo todo o ensinamento dos livros dele, do direito constitucional. Quer dizer, um casuísmo, né? E uma politização de um fato que não era para ser politizado, era para ser colocado do ponto de vista jurídico, estritamente jurídico. Né? Aliás, Marinho, eu acho que a sua colocação é perfeita. Eu só vou divergir de você num ponto. Essa parte que o juiz não trabalha. O juiz, isso você fazer uma justiça. Trabalha e trabalha muito. Muito, é verdade. O problema é que são poucos juízes para a necessidade de Estado. Essa é uma colocação. Agora, o pior que eu vi, além do Alexandre Moraes, é com o Dias Toffoli. Por favor, o que o Dias fez? Nós apresentamos uma ação declaratória de constitucionalidade para que o Supremo pudesse definir o acerto ou não de se prender antes de esgotar as instâncias recursais do STJ e do STF. Na hora que ele acaba de dar a sentença, que é de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, estendendo isso para qualquer situação do país, ele vem e fala assim, a decisão está tomada, mas o Congresso pode se debruçar sobre a matéria. É a questão das PECs. Hoje nós temos uma divisão já entre o Senado e a Câmara. Eu quero voltar especificamente. Esse é outro ponto, e assim, é outra, me permito, assim, é outra confusão, para não falar outra bagunça que se estabeleceu a partir daí. Mas só voltando aqui, até para esclarecer um pouco ali também para as pessoas que nos acompanham, deixando um pouco mais registrado. Nós temos a primeira e a segunda instância. O doutor Lúcio lembrou aqui que nós temos os juízes de comarca, de vara, como é chamado na linguagem do dia a dia do trabalho, né, tanto do advogado como o juiz de piso, sim, que é aquele de primeiro grau, e o de segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, se for Justiça Estadual, ou o Tribunal Regional Federal, em se tratando de justiça... Desembargadores. Dos desembargadores, tanto federais como do Tribunal de Justiça. E aí começou-se a discutir que nós temos terceira e quarta instância, indevidamente. É um absurdo. Uma informação que acabou circulando pela imprensa, que nós temos agora a terceira e quarta instância. Eu quero trazer clareza para isso e vou perguntar aqui para vocês dois, qual que é o papel do STJ dentro da Constituição da República e do STF para nós pararmos de falar que é onde também vão indefinidamente os recursos e que não são terceira e quarta instância como estão divulgando por aí, né? Sim. Doutor Mário, o STJ basicamente é para quê? Perfeitamente. Eu acho que acabar com esse mito de terceira e quarta instância que a imprensa insiste em dizer e pessoas, inclusive... E até pessoas com formação jurídica, mas continuam respondendo com falta de conhecimento básico da Constituição Federal. E quem analisa os fatos é o juiz de primeira instância, o juiz de piso, como você disse, e quem pode fazer um duplo grau de jurisdição, quem pode analisar novamente as provas e os fatos é o Tribunal de Justiça, é o segundo grau, é a segunda instância e ponto, para aí. Os processos vão ao STJ ou ao STF se por acaso uma dessas decisões violarem ou contrariarem frontalmente a lei. Aí o STJ entra. Que é o Superior Tribunal de Justiça. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Se violar e afrontar a Constituição Federal,
o STF entra em ação. É somente nesses casos, não era para os processos mais corriqueiros aqui chegarem a essas instâncias. Então, assim, a norma processualística nossa coloca isso de forma muito clara, né? E aí nós trabalhamos esse problema do judiciário, que é moroso na sua atuação, é moroso na sua tomada de decisão. Tá, mas aí eu pergunto aqui também para o Lúcio pelo seguinte, ok, então vamos até a segunda instância, havendo, se for discutir vício, uma decisão de desconformidade com a lei ou com o dispositivo constitucional, com a jurisprudência dos dois tribunais, aí há a possibilidade de subir. Para a população em geral, não deixa de ser uma outra instância. Mas não é para discutir o caso, o mérito a não ser que a prova seja indevida, seja ilícita e mesmo assim as instâncias primeira e segunda consideraram. Eu faço uma observação aqui, que eu acredito que nós não podemos entender isso como um erro crasso de alguns jornalistas e até alguns colegas advogados, operadores de direito, juízes, promotores também, quando se refere à terceira instância. Na realidade, eles estão criando uma generalidade, um generalismo para o nome de fugiu da segunda instância. Então, não acredito que eles estão dando o termo técnico, a Maria está coberta de razão, mas popularizou-se a compreensão de que uma instância superveniente seria terceira ou quarta, mas na realidade não é, ele falou muito bem. É uma matéria completamente distinta no STF, que é o Supremo, e uma matéria completamente distinta e ocasional, eventual, para o STJ. Ou seja, se o processo não tiver nulidade processual, desrespeito à ordem processual, nunca vai chegar no STJ. Para na segunda instância. Sim, eu acho que isso é importante dizer. Se não tiver problemas de ordem constitucional, também não vai para o Supremo. O problema é que os advogados, conhecedores dessa circunstância, dessa deficiência que o judiciário brasileiro tem, eles começaram alegar que haviam processos nulos para levar para o STJ. O STJ tinha que avaliar, tem que analisar. Aí eles se negavam a admitir o recurso. Aí nós fazíamos um agravo. Foi aí que começou a criar essa ideia, né, Marildo? Sim. De que os recursos são protelatórios, etc. e tal. Mas se nós fecharmos a porta de um desses recursos, nós vamos possibilitar um início de uma ditadura judicial. Da injustiça. Se há dúvida se a pessoa é culpada ou não, você não pode condená-la, né? Mas eu vou pedir mais um tempinho aqui para a gente voltar em alguns pontos bem complicados, bem controvertidos desse assunto como um todo. Nós vamos fazer aqui uma pausa no nosso debate e eu te convido a se posicionar sobre esse assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou as prisões em segunda instância e acabou dando liberdade a vários presos em todo o Brasil, entre eles o ex-presidente Lula. Para falar sobre o assunto, eu recebo o procurador do município de Brumadinho, em Minas Gerais, o doutor Amarildo de Oliveira, e Lúcio Adolfo, que é advogado, criminalista, e lembro que é o advogado da DC 43, como falamos aqui no início do programa. Se você tiver dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, então envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98959 7615. Falamos aqui sobre tantas questões, e tem tantas questões ainda para falar, e eu comecei ele falando também que vários foram colocados. Quem pode ser beneficiado com essa decisão? Aqueles que estiverem presos pelo automatismo da condenação em segunda instância. O que significa isso? Ele foi condenado em segunda instância, mas não tem nenhum motivo para ser preso. Porque a prisão no Brasil, por via de regra, é chamada de preventiva, ela tem fundamento no artigo 312. Prende-se uma pessoa antes dele ser condenado. Quando? Quando ele coloca a ordem pública em risco, quando ele coloca a instrução, o levantamento da prova em risco, ou quando há um risco de ele fugir para não receber a aplicação da reprimenda. Essa é a preventiva. Isso é a preventiva, é a prisão da regra, a excepcionalidade da prisão em regra. É algo assim. O que aconteceu? Agora o cara, porque foi julgado em segunda instância, não está nenhum desses elementos. Então ele vai automaticamente preso. Essa foi a questão
que deu ensejo a essa discussão muito grave. Mas ninguém quis entender o objetivo principal, que era simplesmente vedar o acesso ao judiciário no que eles estão chamando de terceira e quarta instância, que na realidade seria a via de reanálise de matérias processuais ou constitucionais. É isso que aconteceu. Nunca vai ser colocado em liberdade o cara que tiver com prisão preventiva, o cara que é perigoso ou que está preso por decreto fundado no artigo 312. Mesmo que ele esteja preso, condenado em segunda instância, ele não vai ser colocado em liberdade. Quem estiver preso por prisão temporária ou qualquer outro motivo que não seja o automatismo do julgamento em segunda instância, esse não vai ser colocado em liberdade. Eu acho que isso é importante também colocar, tanto o doutor Lúcio como a doutora Marildo, porque para a população às vezes fica uma certa dúvida. Por que alguém cometeu um crime e foi imediatamente preso? Ou por que alguém cometeu um homicídio e vai responder em liberdade e o outro não vai responder em liberdade, por exemplo, a decisão do tribunal do júri? Isso gera uma dúvida e aí a população acaba não entendendo e tomando as mais diversas posições, assim, sobretudo na manifestação em redes sociais, que parece, e em geral não tem fundamento nenhum. Por que uns ficam e outros não ficam presos quando cometem um crime, ou mesmo, por exemplo, após um júri? Alguém continua respondendo em liberdade, mas o outro não. São essas as razões, por exemplo? Sim, exatamente essas razões. Veja bem, um cidadão é condenado, mas você sabe que é um caso fortuito, ele não é um criminoso reiterado, foi um caso de agressão, passionalismo, qualquer circunstância, ou chamado crime de inopino, por exemplo. Você está sentado no barzinho com seu filho, tomando uma cervejinha no sábado de manhã, seu menino tomando refrigerante. Vê um cidadão que você nunca viu na vida, te dá um tapa na cabeça do seu menino, o que você faz com a garrafa? Aí no outro dia está na janela, no outro dia você acorda com o jornal falando que matou no boteco. E aí o que acontece? Nós sabemos que isso aí foi um ato imponderável, criminoso, que tem que ser punido, tem que ser analisado. Mas nós sabemos também que não estamos trabalhando com um bandido reiterado, uma pessoa de periculosidade intensa. Então a lei tenta entender essas circunstâncias. Então, quando o cara coloca em risco a ordem pública, quando nós sabemos que o cara em liberdade pode fazer deteriorar a prova, ameaçando, comprando testemunhas, etc. e tal, e esse fica preso. Agora, se o cara vai ser julgado, responde em liberdade, e de repente só porque é condenado vai ser preso, isso é que não tem acontecido. A regra é a seguinte: quem está preso, continua preso. Quem está solto, continua solto. Até ser condenado e transitar em julgado, não caber mais recurso nenhum. Aí sim, aí ele será recolhido, tirado fora da sociedade. Você tem razão, a sociedade, a comunidade não costuma entender isso, né? E o doutor Lúcio explicou muito bem. O cidadão é trabalhador, honesto, nunca fez nada na vida dele. Por uma situação desta, foi provocado injustamente, teve uma reação e comete um crime, que qualquer ser humano pode acontecer isso com ele, ele não pode, ele tem que responder processo, tem que responder o devido processo legal, ser condenado, transitar julgado, depois ele vai responder. Ele não vai ficar impune. Isso aí é a sociedade. E essa dúvida sobre a impunidade é que faz com que a sociedade tome algumas reações que não são as mais racionais possíveis que se espera de uma sociedade civilizada, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, doutor Mário, porque assim, cria uma comoção, né? Acho que tem muito mais da comoção e, nesse momento, muito mais de questão política do que de questão jurídica, né? A gente vê vários casos que o doutor Lúcio deve lidar isso com muito mais frequência. É o cidadão que comete um crime desse, foge do flagrante, volta 5, 6 dias depois com um advogado, se apresenta e fala: estou aqui, estou disposto a ser processado e pagar pelo meu erro. Mas isso não significa que ele vai ser preso de imediato. Ele vai responder processo, né? Vai respeitar os direitos e garantias fundamentais dele, respeitar o princípio da inocência até que a justiça é realmente culpado e vai cumprir a sua pena. Um trânsito. Agora, é uma decisão da Corte mais alta do país, com base no entendimento que ela própria tem da norma constitucional, né? Então, o Congresso pode alterar isso? Porque Sim. Aí entra um outro problema criado com a própria decisão e que agora está um imbróglio lá na Comissão de Constituição e Justiça que a população também não consegue acompanhar, né? Bom, pode. Vamos dizer logo, quem faz lei no Brasil é o Congresso Nacional. O que aconteceu é que o Supremo, com devida vênia, a minha crítica, eu já fiz isso por escrito em livro que eu publiquei, é o seguinte: o problema é que o Judiciário está fazendo lei, eu chamo de Judiciário legiferante.
essa questão poderia e deveria ter sido encaminhada ao Congresso Nacional, que poderia fazer através da PEC. A PEC é uma proposta de emenda constitucional, que é um procedimento muito mais duro, que exige muito mais atenção, mas, ao mesmo tempo, possibilita uma discussão maior, mais ampla, da própria comunidade nacional, o brasileiro discutindo. Ou através da alteração da legislação. Mas o que ninguém está enxergando é que agora é tarde, Inês é morta, Jaime. O que aconteceu é o seguinte, mesmo que o Congresso altere isso agora, não alcança os fatos pretéritos. O que passou, passou. Isso chama retroatividade benigna. Ou seja, a lei não vai voltar para atingir os que já foram beneficiados. Então, na realidade, fica aí escondidinho, com pouca gente com coragem de falar, que tinha um casuísmo político atrás do Lula nessa história. E que eu acho que a ADC, Ação Declaratória proposta pelo PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, que depois virou Patriotas, o que aconteceu? A ideia dele era estabelecer o marco regulatório. Tudo bem. Agora, o Lula não era denunciado, o Lula não estava condenado. Eu queria te perguntar isso, mas eu ia te perguntar isso, tá bom. Quando propuseram a ação, não tinha Lula denunciado, talvez investigado, não me lembro como é que estava, nem indiciado, acho que estava indiciado em 2016. Nem indiciado. Não. Quer dizer, Lula não estava indiciado, muito menos denunciado e muito menos preso. E muito menos preso, muito menos condenado. Então, isso não foi a ADC não tem nada a ver com questão política. Inicialmente, contra o Lula, absolutamente. Absolutamente. Também assim, mais cedo ou mais tarde, ela teria que ser julgada. Sim. Isso se era agora, o ano passado, daqui 5 anos. Então, acho assim, tinha que pautar isso. Acho que a sociedade pedia para pautar isso. Verdade. De uma forma ou de outra. Então, acho que tirando essas questões políticas do processo, precisava de julgamento. Como que o STF decidiu? É uma questão dele. Podemos concordar ou não, a metade que concorda, metade que discorda, mas tinha que ter essa decisão. Mas eu volto para a questão do Congresso como poder legislativo mesmo, que ele omite em várias coisas. Caberia agora uma PEC, porque aí também tem a discussão se a PEC poderia ser admitida ou o que seria, em termos de legislação, aliás, de lei ordinária, a ser discutida, porque se tornou um entendimento da Constituição. Discute-se se seria cláusula pétrea ou não. E também o que coloca é, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem isso para discutir na mão, que pode ser que passe e aí alguém volte ao Supremo Tribunal Federal para falar da inconstitucionalidade, sendo que ele próprio já disse, o próprio Congresso pode mexer com essa matéria. Eu penso, James, e tenho refletido muito sobre isso, alterar o Código de Processo para dizer que pode se prender a partir da segunda instância, alterar a Constituição com a PEC, eu pessoalmente, pelo que eu conheço do artigo 5º, do princípio, do inciso do artigo 5º, que fala do princípio da inocência, ou que diz que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado, eu entendo que é causa pétrea e qualquer lei infraconstitucional, qualquer alteração que o Congresso fizer em relação ao Código de Processo Penal vai ofender a Constituição e entendo que qualquer PEC, qualquer projeto de emenda à Constituição vai estar violando a causa pétrea. Uma PEC que não pode sequer ser tendente a alterar os direitos e garantias constitucionais que tá colocado. O artigo 5º é causa pétrea, ele não pode ser mudado. Então, eu acho, com todo o respeito que eu tenho, o Congresso a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está debruçado sobre isso, e vai voltar isso ao Supremo, o Supremo vai ter que se posicionar dizendo, olha, é inconstitucional qualquer emenda que viole o artigo 5º da Constituição Federal. E lá no artigo 5º está colocado, o princípio da inocência está gravado lá, ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado. Agora, como é que você vai antecipar o trânsito julgado? Pois é, doutor, mas para mim o que é mais complicado nisso, acho que duas questões. Eu divido. Foi isso do STF, pois é, mas aí vem o entendimento, o mal-estar que cria na sociedade, que é isso, ou então se num dado momento o STF chega e fala, realmente não pode. Ou seja, parece que você criou aqui, tomou ali, de um jeito, de uma forma ou de outra. Ou até mesmo... Deu com a mão e tirou com a outra. Ou até mesmo que o doutor Lúcio falou o seguinte, tá bom, aí vai lá, altera a Constituição, através de uma PEC, não tem que chamar uma nova constituinte, ou altera a legislação, o STF entende que ok, está certo, está valendo, mas não vai pegar ninguém lá de trás. Ou seja, já criou um mal-estar na sociedade que é absolutamente nociva e desnecessária. James, eu vou fazer uma colocação com o Amarildo. Eu discordo de você em alguma coisa. Vou te explicar por quê. Eu tenho me debruçado muito sobre essa matéria e eu estou vendo que nós temos um equívoco de base na análise do fato.
Eu concordo com você que o Congresso não pode mexer na questão da presunção da inocência. É verdade. Por quê? Está incluso no rol das cláusulas pétreas, etc. Mas o que nós não estamos fazendo é a leitura adequada do 283. Todo mundo só será julgado, culpado, após o trânsito final. Mas não tem nada a ver com prisão. O que nós podemos ter é uma alteração não significa que, independente de ele não ser culpado, ele poder ser preso para cumprir pena. Aí, tudo bem. Aí, entendeu? Esse é o conceito que tem que ser analisado. Sim, eu concordo. Mas aí você chegou no mesmo efeito. O que não significa... a certeza da injustiça. O risco da injustiça é muito grande. Quer dizer, a pessoa está presa... Aí depois o Supremo... Vamos voltar para a questão das injustiça. As ações indenizatórias. O Brasil não liga para a ação indenizatória. Caos, né? O Brasil não liga para a ação indenizatória porque não paga. Se pagasse... Aliás, da Lava Jato já teve alguns, né? Não, estou te falando o que tem. Eu tive um caso... Lúcio, deixa eu só te pedir um minutinho aqui, a gente volta nesse caso, só por causa do nosso tempo aqui, para a gente fazer um rápido intervalo. Mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para o advocacy@redesuper.com.br. Nós já voltamos. Já estamos de volta, hoje falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou as prisões em segunda instância e acabou dando liberdade a vários presos em todo o Brasil, entre eles o ex-presidente Lula. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui hoje recebendo o procurador do município de Brumadinho, em Minas, que é o Amarildo de Oliveira, e Lúcio Adolfo, que é advogado criminalista e é o autor, foi advogado na DC 43, como nós já informamos aqui. E se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o WhatsApp número 31 98959 7615. Nós comentamos aqui, aliás, ali na chamada, eu estou falando que deu liberdade ou possibilitou para algumas pessoas que já estavam cumprindo a prisão, inclusive o presidente Lula. Por que o Lula é tão citado nesse caso? Na realidade, a discussão basicamente veio independente do Lula, porque em 2016 o Lula não era denunciado, não era iniciado, muito menos preso. O que aconteceu é que ele esgotou todas as possibilidades de liberdade pela via ordinária, o habeas corpus, todas as vias que ele buscou foram negadas para ele e ele ficou preso. O que aconteceu? O ano passado, em abril do ano passado, o Patriota, o partido que entrou com a DC 43, que depois veio pela 44 com a OAB com o mesmo sentido, e a 55. Então, o que aconteceu? Quando viram que todas as possibilidades de liberdade do Lula estavam perdidas, eles buscou esse enfrentamento. O STF queria julgar isso ano passado. Se tivesse julgado, tinha uma incidência política muito grave, porque a liberdade do Lula naquela época poderia influir diretamente na eleição do Haddad, que estava em franca disputa com o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, criou-se primeiro uma repercussão e um interesse político. Mas nesse ponto aí eu vejo que o Supremo se viu com a felicidade impecável. Ele não se submeteu, não aceitou. É bem verdade que houve um trabalho estratégico da defesa. Nesse caso fui eu, o Heracles e o Marcos, que seguramos para não julgar o ano passado. Porque se julgasse o ano passado o Lula na rua, ele ia alterar o quadro, o desandar da questão eleitoral. Alterar, né? Certamente talvez mudaria. Nós vimos que os limites da disputa foram muito próximos, né? Mas não foi por isso. Eu acho que até o mais bonito disso é que ninguém se submeteu, ninguém afrontou, ninguém apressou, ninguém acelerou. Foi uma felicidade impecável. Agora, o que está se fazendo hoje é exatamente o esperado. O tribunal reconhece que essa matéria pode ser trabalhada dentro das esferas legislativas, que eu acho que é o melhor caminho. Eu falava isso com o Amarildo, e não sei se você pensa comigo, a questão não é mexer em cláusula pétrea, é possibilitar a prisão numa outra modalidade. Quem sabe aumentando um dispositivo no 312, ou quem sabe inserindo uma visão nova para a prisão, não pelo automatismo de ser condenada, Marildo. Isso eu concordo com você. E não mexer na questão da inocência, da presunção de inocência. Isso eu concordo, acho perfeitamente. Mas, doutor, olha só, se a gente não criaria algum problema. Por exemplo, primeiro, queria perguntar aqui para o Amarildo. Tá, não houve o julgamento ano passado. Foi uma coisa, talvez uma decisão acertada do STF, em razão de que isso poderia mexer demais no cenário e no quadro político do momento. Sim.
Por outro lado, não tendo julgado o ano passado, julgando agora, e tendo esse entendimento, e nessa esteira o ex-presidente Lula foi beneficiado, ou seja, não vai mais cumprir, se nada mudar, não vai continuar preso, até que se esgote todas as discussões que ainda tem na Justiça. Tá. Mas, de uma certa forma, não houve digamos assim, não houve não provocou uma alteração no processo eleitoral ou no momento eleitoral? Porque assim, você não vai agora que você pode alterar, mas depois solta. Aí ele agora poderia estar solto desde o ano passado, assim, ele não poderia, de uma certa forma, se sentir, me prejudicar. Mas eu quero chegar, mas eu quero uma outra pergunta complicada aqui para você, depois que o Amarildo comentar essa, que é sobre, digamos, tá bom, mantém-se a presunção de inocência, mas vai cumprir a pena. Eu quero voltar nesse ponto aqui com o doutor Lúcio, que ele é complicado também. Acho que é o ponto mais complicado que o Congresso vai se debruçar é como vou garantir o princípio da inocência e como vou prender. Não, pois é, mas esse aí eu acho que é... Porque eu vou cometer uma injustiça muito grande. O Supremo, daqui a algum tempo, resolve julgar o caso do Lula e fala o processo do Lula está nulo porque houve complicações nas provas, violação de direito dele. Então, o processo é nulo. E os 520 dias que o Lula ficou preso? Quem vai devolver para ele esse período? Como que vai fazer para poder ressarcir? A prisão, ele não teve muitos dos seus direitos violados, inclusive o direito... Lula ou qualquer outro. Vamos até tirar Lula para não ficar assim focado. Exato. Lá. Aí tá bom. Eu ia fazer essa pergunta depois para o Lúcio, mas eu já até antecipo então, você tocou nela. Ok, então entende, começa a cumprir a pena. Vamos discutir ainda, não esgotou, continua a presunção de inocência. Então, essa é a nova regra, está valendo para todo mundo, independentemente de quem seja. Vamos até esquecer aqui nomes para não criar mais confusão com o telespectador. Não corre o risco de, lá adiante, essa presunção de inocência se efetiva, e é inocente mesmo, e depois de um cumprimento da pena durante um certo 3 anos, 2 anos, 10 anos, aí havia a possibilidade do Estado brasileiro ter que indenizar? Bom, o Brasil convive com isso há muito tempo, né? O caso dos irmãos Naves, o caso daquele menino aqui em Varginha, preso 16 anos, tido como estuprador. Tem vários casos aí, né? Nós convivemos muito bem. Ele só não paga, né? Só não paga. Minha mãe falava que o bom cobrador é mau pagador, né? Isso é verdade. Então não há como discutir. Agora, essa preocupação que o Amarildo colocou aqui é minha preocupação. Eu sou advogado há 30 anos, devotado às questões penais. E eu tenho visto os resultados que a gente consegue de absolvição com pessoas presas. Há menos de um mês atrás, nós tivemos um caso de 3 policiais presos 4 anos e absolvidos. Transitou a decisão absolutória. Como é que nós vamos fazer com 4 anos da vida desses rapazes? Não, e outra coisa, nós não podemos fechar os olhos ao instante que está acontecendo. Ontem, exatamente, estou falando ontem porque é muito breve, questão de uma semana, foi julgado, e eu estava presente lá em Porto Alegre, sendo julgado um outro recurso do Lula. Na questão do sítio de Atibaia, ele foi condenado e majorou a pena, foi para 17 anos. Quer dizer, nós também temos que entender o ponto com o oposto, porque está todo mundo preocupado, e se provar que é inocência, mas tá bom. E se ele estava solto e se provou que é culpado? Nós temos que estar preparados para os dois lados da lâmina. A adaga vai cortar de 2 lados, nós temos que estar preparados para entender isso. Agora, mas aí é mais fácil, porque se está solto e foi condenado, vai preso. Mas você não está entendendo. Essa discussão, esse imbróglio que nós criamos, vai possibilitar que nós tenhamos um resultado, uma solução que já analisou esses 2 aspectos. Então, a solução que virá, eu tenho essa certeza e esperança, de que ela virá enfrentando os 2 lados da questão. Ou seja, nós garante-se a presunção da inocência e o trânsito da sentença. Mas possibilita-se a prisão dentro de alguns critérios. E corre-se o risco de possibilitar também a criação de um fundo indenizatório para dar respeitabilidade, qualquer coisa que seja. Não vai funcionar no Brasil, Sim, que seja, mas eu estou só dizendo que pode ser que o Congresso, com a sua inteligência, e eu acredito na inteligência do Congresso, porque a soma de 550 a 600 pessoas inteligentes pode vir uma solução nova que nós ainda não tenhamos visto. Mas que esse momento de debate está possibilitando. Também, Lúcio, eu acho que tem a questão, por exemplo... Eu não tenho esse otimismo, não, apesar de respeitar as 572 inteligências que estão lá. Mas eu acho também, por exemplo... Eu acredito no homem, acredito no Brasil, acredito... Acreditar. Mas olha, acho que também tem a questão de
Por exemplo, se a pessoa tem condenação, acho que talvez a alteração legislativa que vier pode contemplar isso. Tem 2 condenações, mesmo que seja em casos diferentes, evidentemente, em segunda instância, já de órgão colegiado. Quer dizer, Você tocou no ponto. Porque um tem um ponto cidadão que vai com 17 começar a cumprir, homicídios. por exemplo. E pega um cara que tem 17 homicídios e nenhum transitou ainda, porque a sequência do julgamento, diferença de comarca, juízo... Mas eu não poderia ter a complexidade, preventiva? Porque aí sim, também... Sim. Eu concordo com você. A solução seria preventiva. O que nós estamos... Não tem ninguém enxergando, James, e que me preocupa, porque eu trabalho aqui no piso do direito penal, é as soluções que eles vão buscar, Amarildo. Hoje, qualquer juiz sabe o que faz para não correr o risco dele ser solto e não cumprir a pena, eu decreto a preventiva. Nós vamos banalizar a excepcionalidade da prisão. Mas tem que ter fundamentos, né? Não tem. O Brasil, você conhece o Brasil. O juiz dá, o tribunal mantém, acabou o caminho. Então, meu medo é esse. É a banalização da prisão como solução para se evitar a liberdade após a segunda instância. Mas eu acho que, por exemplo, se a pessoa tem 2 condenações já em órgão colegiado, eu acho que é um ponto de partida para discutir o cumprimento da prisão após a segunda instância. Viu por que eu falo que eu acredito na inteligência? Você me falou algo absolutamente assim, inovador e bonito. Porque essa é uma das possibilidades, por que não? Eu só acredito que não podia ficar como estava. Agora, assim, acho que também não dá tempo aqui, porque acaba que são tantas questões controvertidas, e 2 ilustres advogados aqui, aí não dá para falar tanta coisa, porque eles têm muito para falar. Eu seria muito simplista se eu dissesse, olha, mantenha a presunção da inocência e acelera os processos nos tribunais. Não, o ideal cria mecanismo para que o correto. Seria não precisa nem acelerar, não. Siga cumpra os prazos. Cumpra prazo. Se fizer isso, acabou o problema. Mas aqui, é o decreto de vai chover amanhã. É o decreto que vai chover amanhã. É o que fizeram isso com um monte de coisa. Nós não conseguimos resolver os problemas no judiciário, criamos juizado especial. Nós estamos procurando soluções para o decreto, não existe. Agora, se nós criarmos a ideia, o costume, a rotina de cumprir prazo e punir o advogado como é punido, quando ele não cumpre prazo. Mas punir igualmente o promotor e o juiz... O serventuário da justiça. Sim, exatamente. Na hora de falar assim, tira no bolso, mexe no bolso, tira do salário do juiz, do promotor... Eu tenho um mandato de segurança, doutor, que a lei fala que tem que ser julgado em 120 dias e passa na frente de todos os outros que tem 1 ano e meio aguardando a decisão. Então, havia um caso que eu fiz no goleiro Bruno recente, que um dos maiores absurdos, a celeridade que se imprimiu a um fato. Mas você mais do que isso? Não precisa nem ir muito longe, não, senhor. O que nós estamos vendo hoje em dia é que há um interesse na manutenção desse status quo. Nós temos, eu tenho um juiz muito amigo meu aí, que eu gosto muito, que eu admiro muito, que ele fala assim, nós estamos fazendo economia de palito. Em vez de economizar onde precisava, nós estamos gastando onde não devia. Se nós fôssemos equipar o judiciário da forma correta, estabelecer... Todo mundo está com medo de lei de abuso de autoridade, por quê? Não deveria, né? Nós discutimos isso aqui. É um absurdo. Mas era para ter medo, né? Agora, olha, só não abusar da autoridade e cumprir na risca. Os 2 já estão convocados, porque a gente precisa discutir ainda num dado momento, que agora o nosso tempo chegou aqui no final, já não dá mais, né? Porque discutir assim, a relação da decisão do TRF4, essa última, com a própria decisão do STF que o Luiz começou a falar. Compromisso de voltar aqui para tratar desse assunto uma próxima oportunidade. Ok, doutores? O meu compromisso principal é de sempre atender um grande amigo, um grande advogado, um grande comunicador. Eu vou estar aqui sempre com você, que você precisar. Obrigado, para mim é uma honra ter o doutor Lúcio Adolfo aqui, um advogado tão combativo e com tantas questões importantes que estão aí no cenário nacional. Um prazer ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado você, viu? Prazer estar aqui. Doutor Amarildo, obrigado mais uma vez a sua colaboração. A alegria e estar do lado do doutor Lúcio aqui, é um professor de todos nós. Verdade. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.